tendo sido penhorado o bem, ele é avaliado, como mencionamos, avaliação que em regra se dá pelo oficial de justiça, e sendo necessário conhecimentos especializados, pode ser nomeado um avaliador, né? Um perito, portanto, um profissional com conhecimentos especializados. Por exemplo, para avaliar uma obra de arte. Pode ser que o oficial de justiça não tenha conhecimentos para tanto. O artigo 871 é interessante porque ele tem as hipóteses em que se dispensa avaliação. E aí sempre que se dispensa avaliação é bom porque ganha tempo no processo, né? Aí as hipóteses. Não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Uma parte indica o valor, outra parte concorda. Quando se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial, aí sem mistérios, né? Não precisa nomear um avaliador para avaliar qual é o valor de uma bolsa, de uma cota da Petrobras, por exemplo. Isso tem um valor pré-estabelecido. Quando se tratar de títulos de dívida pública, de ações de sociedade e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, também é a mesma coisa. E inciso 4, quando se tratar de veículos automotores, a tal da tabela FIP, né? Ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisa realizadas por órgãos oficiais, ou de anúncios de vendas divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Então, é comum que se apresente uma espécie de preço médio ali, desses sites de vendas de modo geral aí, Mercado Livre, né? Não sei muito bem, não, Submarino, esse tipo de coisa. E aí o juiz pode dispensar a avaliação. O artigo 873 trata de hipótese em que se realiza nova avaliação, decurso de tempo, por exemplo, qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, erro mal avaliado, se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem, o transcurso do tempo pode modificar isso, quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Veja que o inciso terceiro é bem parecido com o inciso primeiro na hipótese de erro, né? Bom, então tem ali as previsões, pegamos as principais, entre o artigo 870 e 875. Eu não lembro se nós falamos do depósito. Aqui eu tenho a impressão de que nós não falamos do depósito. O que nós temos que ver do depósito está lá no artigo 840 do CPC. Tá? Serão preferencialmente depositados. Olha aí. Serão preferencialmente depositados. Inciso 1º. As quantias em dinheiro, os papéis de crédito, as pedras e os metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou na falta desses estabelecimentos em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Aqui no Rio de Janeiro vai ser Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, a depender se é Justiça Estadual ou Federal. Se o segundo, mas veja, ali
só especificamente dinheiro, joias, pedra preciosa. Inciso segundo, os móveis, os semoventes e os imóveis urbanos, bem como os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial, onde houver, evidentemente. Então, tendo depositário judicial, manda para o depositário judicial. Inciso terceiro, os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado. Então, a princípio, permanece com a guarda do bem o executado apenas no inciso terceiro, imóveis rurais, porque os imóveis urbanos, os móveis, os semoventes ficam à disposição do depositário judicial onde houver. Aí, olha, o parágrafo 1º. Sobre esse inciso 2º que nós falamos ainda agora. Os móveis, os semoventes, imóveis urbanos. Olha, no caso do inciso 2º, que trata disso que nós mencionamos, se não houver depositário judicial, por isso que eu falei depositário judicial onde houver, os bens ficarão em poder do exequente. No código anterior, ficava em poder do executado. Agora fica em poder do exequente. Muita gente não sabe disso. Agora, mesmo em se tratando desse inciso 2º, os bens podem permanecer depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção. Imagine que se for um semovente de difícil remoção, sei lá, um elefante. Se for um bem móvel de difícil locomoção, às vezes é uma máquina que não comporta locomoção tão fácil, pode permanecer em poder do executado, mas vejam bem, ou quando anuir o exequente. Então são duas hipóteses que ficam com o executado: por difícil locomoção ou por autorização, com concordância, anuência do exequente. Tá? Isso no parágrafo, no inciso 2º. A grande maioria desses casos aí se aplica ao inciso 2º. Então, professor, oi. Por favor, o senhor poderia repetir imóveis rurais? Fica com quem? Os agrícolas? Está ali no inciso 3º, os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre os imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola fica em poder do executado, do sujeito passivo, mediante prestação de caução. Ok, obrigada. Nada, querido. Então, nos incisos ali nós temos um norte geral e, como de costume, os parágrafos dão uma delimitada ali. O que eu chamo a atenção dos senhores é o parágrafo 1º. Em se tratando de móveis, semoventes e imóveis urbanos, em regra fica com a depositário judicial e, não tendo, fica com o exequente. Só fica com o executado lá no parágrafo 2º se o exequente anuir. Tá? Tem muita gente na prática, tem muito juiz na prática que exige manifestação do exequente para que a coisa vá para ele, porque considera que o silêncio do exequente é a anuência para permanecer com o executado. Tá? Então, veja, essa ideia de você, exequente, pedir que a posse da coisa venha para você, porque o depósito se dá com a finalidade de conservar a coisa para a posterior expropriação. Nós não vimos que a penhora se dá nessa finalidade de identificar o bem penhorado para que depois nós tenhamos a expropriação? O sistema processual quer tirar essa coisa do executado.
Porque se ele está em vias de perder a coisa, para ele pouco importa se ela vai ser deteriorada ou não, ou se é que ele não vai fazer isso de sacanagem para atrapalhar a vida do exequente. Então, o melhor dos mundos é que isso fique com um sujeito imparcial, que é o depositário judicial. Não o sendo, é para ficar com o exequente, que é quem tem maior interesse em conservar a coisa, para levar posteriormente à expropriação. Ok? Bom, então vamos passar para a expropriação, que o tempo está curto, temos que fechar isso aqui hoje. Então, o que consiste a expropriação? É quando efetivamente o domínio, a titularidade do bem vai deixar de ser do executado. Nós vimos que a penhora é um ato de constrição judicial, de identificação do bem para fins de garantia do juízo, mas não perde a propriedade. Pode no máximo, nós vimos lá vários efeitos da penhora, pode no máximo, resulta no máximo na perda da posse direta do bem. Mas não se perde a titularidade da coisa. Essa perda, essa transferência da titularidade vai se dar com a expropriação. Expropriação que pode ser de 3 espécies. Nós temos 3 tipos de expropriação que estão lá no artigo 825. Lá só se faz menção, tá? Olha, o 824 disse que a execução para pagamento de quantia se desenvolve mediante expropriações, e nós falamos disso aqui. Tudo se dá em torno da preparação, da efetivação e do ato após, da satisfação que vem depois da expropriação. Então, todo o sistema executivo para pagamento de quantia gira em torno da expropriação. E aí o 825 vem e diz quais são as modalidades de expropriação. A regulamentação das modalidades de expropriação se dá a partir do artigo 870 e qualquer coisa. No 825 só há a menção, portanto, a regulamentação 870. Avaliação, vimos 876. 876 aqui, vou pegar para vocês. Primeira modalidade de expropriação. Então tá lá em cima, a adjudicação. Aí o código no 876 vai delimitar a adjudicação. Eu vou inverter a ordem. Olhem lá para o 825. Adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos. Vou inverter a ordem, vamos começar pelo inciso 3º, que nós não temos muito a falar sobre ela é bem mais excepcional, e eu menciono e a gente centra a nossa análise, que vai tomar praticamente que a aula toda, na adjudicação e na alienação. Tá? Então, no que consiste aquela terceira hipótese ali, a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Essa situação se dá nos casos em que o valor dos bens penhorados, o valor dos bens penhoráveis são absolutamente desproporcionais, muito maior do que o crédito exequendo. Então, nós temos aqui uma questão de proporcionalidade. Quer ver? Eu vi isso acontecer uma vez só, né? A hipótese foi a seguinte: tinha um crédito lá, que eu sinceramente não lembro, alguns milhares de reais, acho que vamos chutar aqui, 100 mil reais. 100 mil reais, tá? Direito do credor receber os 100 mil reais, evidentemente que é direito dele. E aí o único bem penhorável do devedor era um absurdo de, mais de, 10 milhões de reais. Que era um prédio, era um edifício no centro da cidade. Imagina o valor de um edifício. Então, tem bastante tempo que eram uns 10, 15 milhões de reais.
era muito dinheiro. Você vai expropriar um bem de 15 milhões para pagar 100 mil? Será que essa é a melhor solução? Levar ferro e fogo é direito do credor. Mas veja, não é melhor o sistema criar uma outra solução? E é isso justamente, é o meio termo. Porque nessa hipótese, nós teremos ali a nomeação de um administrador judicial, se necessário for, às custas do devedor, evidentemente, mas vai ser muito melhor do que expropriar o bem dele de 15 milhões. Um detalhezinho só para vocês entenderem. Porque no ato da alienação, do qual nós falaremos aqui, se não tivesse a apropriação de frutos, teria que alienar aquele imóvel. E aí nós veremos que inferno, estou um tempo querendo espirrar, não consigo. Aqui o meu escritório tem a janela, a varanda e tal. Bate a brisa aqui em Friburgo, bem friozinho, vem a vontade de espirrar, não consigo espirrar. Passei a primeira aula inteira tentando espirrar, agora de novo. Na alienação, nós veremos, especialmente na alienação judicial, da qual nós falaremos, é possível que o bem seja expropriado por um valor diminuto, um valor que não seja abaixo de 50%. É o que se chama de preço vil. Nós falaremos. O que acontece na prática? O que acontece na prática é que quem vai adquirir os bens faz de tudo para que ele saia pelo menor preço, evidentemente. E aí não é incomum, muito pelo contrário, é o que acaba acontecendo na prática, mesmo que se esforce para que não aconteça isso, que a pessoa que vai lá adquirir, o público-alvo do leilão judicial é o cara que quer fazer dinheiro. Ele não está ali para fazer o bem para a jurisdição. Vocês devem ter uma mínima ideia, quando vende leilão judicial de carro, sai barato. Claro, tem o risco do camarada de adquirir, de comprar, de arrematar um carro que não é da melhor qualidade, mas nessa hipótese, um prédio de 15 milhões de reais, o cara poderia, em tese, arrematar por 7 milhões e meio, 8 milhões. Aí tu vai transformar 15 milhões do devedor em 7 milhões e meio para pagar 100 mil? Olha o prejuízo do devedor. Surreal, né? Enorme. Bom, você poderia pensar, o problema é dele. Ele que arrumasse 100 mil para não perder os 7 milhões e meio. Ele ia perder um bem de 15 milhões, ia ser transformado em 7 milhões e meio, ele ia pagar 100 mil e ia ficar com 7 milhões e 400. O problema é teu, dá o teu jeito. Bom, calma, mas isso é gravoso demais. Como é que se dá, então, a apropriação para evitar isso? Nomeia-se um administrador. No caso que eu vi foi exatamente isso. Nomeou-se um administrador, foi providenciada ali o conserto, a reforma de alguns andares tal, e alugou-se. Ao invés de expropriar o prédio todo, o camarada perdeu durante um certo tempo a administração, a posse direta de alguns andares. Não lembro se foi mais de um andar ou algumas salas de um andar, pouco importa. E aí, com os aluguéis, foi abatendo aqueles 100 mil. Ele não era o executado quem recebia os aluguéis, era o exequente. Depois eu estava em juízo, na verdade, e o exequente ia levantando. Tudo aquilo atualizado, com juros, correção e tudo mais. E aí, quando acabou lá, satisfez o crédito do exequente, o cara conservou a sua propriedade, que era uma propriedade, o cara estava absolutamente quebrado, não tinha de onde tirar dinheiro, e conseguiu preservar a sua propriedade, e o exequente teve o seu crédito satisfeito. Mas veja, não foi com a expropriação propriamente dita do prédio. Se utilizou-se dele como um instrumento para oferir a renda, frutos e rendimentos. Ok? Bom, é uma hipótese excepcional. Em geral, é uma hipótese excepcional quando há esse desequilíbrio entre o valor do bem penhorável e o crédito exequendo. Bom, está visto. Primeira hipótese ali, a adjudicação. No que consiste a adjudicação? É o seguinte, é a transferência. Alguém botou para gravar, que bom. Poxa, não é por mal não, eu esqueço mesmo. Alguém botou para gravar aí, foi ótimo, que bom. A turma do primeiro tempo eu lembrei. Vocês, não sei porque eu não lembrei. Bom,
A adjudicação consiste na transferência do bem penhorado diretamente para o exequente, para o patrimônio do exequente. Você imagina ali que você está você tá executando uma quantia, sei lá, vou chutar aqui, 30 mil reais. 50 mil reais. Está valendo, você está executando 50 mil reais. E aí você vai atrás do bem do executado. Aí é penhorado um veículo dele, um carro. E, sei lá, um sedã qualquer desse aí, um Civic, carro qualquer em torno desse valor. E aí é avaliado nesse entorno aí de 50 mil reais. Vou variar aqui. O carro do executado foi avaliado em 70 mil reais. Teu crédito é de 50 mil reais. Você como exequente olha e fala assim, pô, tô doido para comprar um carro, gostei do carro, tá conservado e tal, quero ficar com esse carro. Por quê? Porque olha só, se você não ficar, aquilo ali vai para leilão. Vai para leilão e pode alguém lá no leilão adquirir. E pode no leilão adquirir por um valor inferior. Então pode ser que o bem de 70 mil reais seja no leilão expropriado por 35, 40, 45, que de qualquer maneira não vai pagar os teus 50. Então pode ser que no caso concreto o exequente olha, quer saber? Eu vou ficar com esse bem penhorado. Claro, ele não é obrigado. As circunstâncias têm que encaixar, tem que ter interesse, tem que estar bem conservado e tudo mais que o seja. Mas é, sem sombra de dúvida, a forma mais efetiva de você botar fim à execução. Por quê? Porque a adjudicação ela tem uma característica peculiar que ela é, a um só tempo, expropriação e satisfação. Porque, de modo geral, as outras espécies de adjudicação, você transforma o patrimônio do devedor, que ele está perdendo a propriedade. Você transforma aquela expropriação em dinheiro e você vai satisfazer por meio da transferência do dinheiro ao exequente. E nessa brincadeira, como no exemplo que eu acabei de dar, pode não ser o suficiente. O cara tem um crédito de 50 mil, o bem avaliado era de 70 mil, mas no leilão saiu por 40 mil. Não é muito difícil de você ver isso na prática. O que vai ser transferido para o patrimônio do exequente? Aqueles 40 mil ali. E se o camarada não tiver mais bens para ser penhorado, ele vai ficar no prejuízo nos 10 mil. A execução vai continuar para ele procurar outros bens, mas se não achar bem suficiente, ele vai ficar no prejuízo de 10 mil. Talvez, na hipótese fosse melhor, ele já adjudicar diretamente o carro. O que significa adjudicar? Transferência da propriedade do executado para o exequente. E aí depois ele vê o que faz com aquele carro, se ele fica, se ele aliena. Aí é uma questão negocial dele. Agora, na adjudicação, o exequente não pode querer se dar bem em cima do executado. Mas lá no leilão, um terceiro pode arrematar pela metade do valor. Mas aqui é a lei que previu isso. A adjudicação é possível, a transferência do patrimônio do executado para o exequente. Mas o exequente está vinculado à avaliação do bem em juízo. Então, aquele carro que foi avaliado em 70 mil reais, no nosso exemplo aqui, o crédito do exequente era de 50 mil reais, não era? Ele vai ter que depositar 20 mil. Mas o exequente vai pagar, se ele quiser ficar com um bem. Seu patrimônio vai estar agora com um bem de 70 mil reais. O crédito dele era 50. Então, dificilmente, no caso concreto, você vai ter uma adjudicação que vai ficar no 0 a 0. Teria que o bem ser avaliado em exatos 50 mil reais e o crédito ser de exatos 50 mil reais. O que nunca é, né? Sempre tem centavos para lá, centenas de reais para cá, para lá. Aí você tem que fazer um ajuste de contas ali. Se o exequente quiser ficar com o bem, ele pode. Mas aí ele vai ter que fazer um ajuste de conta. Como poderia ser o inverso? Poderia o crédito ser de 70 mil reais e o bem ter sido avaliado em 50 mil reais. Pois o crédito seria maior do que o valor do bem
ele adjudicaria o bem dando quitação de R$50 mil e continuaria a execução pelos 20 mil reais de diferença, ok? Aí é uma análise do caso concreto, são os números, se for o caso, o contador que vai te dizer como é que acontece. Agora, a adjudicação, ela é a forma preferencial. Por que a doutrina chama de forma preferencial de expropriação? Porque é 2 em 1. Ela é expropriação e satisfação. O cara já sai, o bem já é transferido direto do executado para o exequente. E aí já tem a satisfação. Acabamos de ver, a satisfação pode ser total ou parcial, mas tem a satisfação já ali. Mas o exequente está vinculado ao valor da avaliação. Tem uma outra característica da adjudicação que é a seguinte. No momento da adjudicação, quando o exequente manifesta a adjudicação, o executado é intimado. Por que o executado é intimado? Vou trazer aqui para vocês, ó. Logo o parágrafo 1º. Eu trouxe o 876. Vou ler o 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Para passar para a propriedade dele. Aí o parágrafo 2º determina que deve ter, como eu lhes disse, deve ter a intimação do executado. Requerida a adjudicação, o executado será intimado foi só a metade? Do pedido. Cortou, mas é do pedido. Aí vem ali as formas que ele vai ser intimado, isso é de menor importância. Eu quero ver o parágrafo 5º. Idêntico direito de adjudicação pode ser exercido por aqueles indicados no 889, incisos 2º a 8º. Deixa eu pegar eles lá. O 889 trata da alienação, tá? Necessidade de intimação lá na alienação, mas se aplica aqui também por força desse parágrafo 5º. Olha lá. Aí não vou ler tudo não, coisa pra caramba, mas vejam depois com calma e façam a remissão aí. Idêntico direito tem o coproprietário de bem divisível do qual tenha sido penhorado fração ideal. O titular de usufruto, direito reais de modo geral. Usufruto, uso, habitação, enfiteuso, direito de superfície, por aí vai. O credor pignoratício, o credor hipotecário, anticrédito. Então, em relação ao caso concreto, ao bem penhorado, existindo esse tipo de relação do 889, inciso 2º, ali tá, no chat está como se fosse inciso 1, que é aquilo, pressa estraga tudo, né? Eu não estou fazendo muita conferência, mas esse aqui é o inciso 2º. Mencionados no parágrafo 5º do artigo 876, então não precisa decorar, ele faz menção lá, existindo esses sujeitos, eles têm que ser intimados. Eles têm que ser intimados por quê? Porque eles podem requerer a adjudicação para eles. E aí não é bem, porque eles vão depositar em juízo, se for o caso, o valor. E aí, veja, se o exequente quiser muito, e esses sujeitos quiserem também, pode ter uma licitação entre eles. Se houver mais de um pretendente em adjudicar, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente nessa ordem. Então, tendo mais de um interessado em ficar com o bem penhorado, sendo um deles o exequente, aí tem que ser uma maravilha, né? O bem tem que ser, sei lá, uma obra de arte, às vezes, que é de muito interesse do exequente. Vai ter uma licitação.
E aí vai comparecer em juízo e vai falar, eu dou tanto, foi avaliado em 100 mil, eu dou 110, eu dou 111, eu dou 100, e vai ficar aquela guerra de lances. O exequente, ele tem que fornecer lance maior. Ou seja, esses sujeitos indicados aí, eles não precisam indicar lance maior, eles bastam igualar o lance. Né? Então, se o exequente falar, eu dou 111, o cônjuge fala, eu também. Eu dou 120, eu também. Quem tem que vencer a licitação, portanto, é o exequente. Tá? E aí, resolvido toda essa questão, conforme o caso, lavra-se o auto de adjudicação para realizar o auto de adjudicação é como se fosse lá, escritura de compra e venda. Aqui, aliás, a respeito e a propósito, essa transferência judicial não é venda, né? Não há compra e venda. Mas o adquirente não ficou com bem, então ele comprou. Não, ele não comprou. Aqui se dá por força do Estado, né? Lembra daquela característica da execução por substituição? Aqui o Estado está determinando, são técnicas do Estado. Então aqui é expropriação. Então aqui se dá uma transferência de propriedade forçada, na marra. Não é vontade do executado. Compra e venda, para alguém comprar, alguém tem que vender. E a venda é um ato voluntário. Tá? Então aqui não é uma compra e venda, é um ato de transferência por determinação judicial. E aí tem que ter um documento para você levar para registro, né? Imagina, como é que você vai registrar o imóvel? Chegar lá e falar, eu comprei. Não, tem um auto, tem um documento, que é o auto de adjudicação. Sobre a adjudicação, mais importante é isso. Aí, tanto que, veja, a adjudicação são só 4, né? 876 a 878, são 3 incisos, são 3 artigos. A adjudicação. Pois não. Eu não entendi uma coisa. O senhor falou a respeito, né, de que se houver mais de um interessado diante do artigo 889, vai haver uma licitação. Isso. Certo? Mas que o exequente, ele precisa dar um lance maior para poder vencer. Isso. Certo? Mas isso não é obrigatório. Ele para vencer, ele tem que dar um lance maior. Mas se não for maior, não vai para ele, né? Não, veja, se tem licitação é porque tem mais de um interessado. Mais de um. Tem o exequente e tem o cônjuge do executado. Sim. Ou o ascendente ou descendente do executado. Muitas vezes é um bem de família. O cara tá quebrado, mas aí o pai vai dar uma força ali para ficar com o sítio da família que passa de gerações em gerações. O exequente quer, mas alguém da família quer também, a preferência é para alguém da família. De modo que aí vai mudar um pouco o exemplo. O exemplo que eu dei o sítio em R$1,5 milhão. Um sítio, sei lá, R$1,5 milhão. Foi avaliado. Aí o exequente fala, eu quero. A dívida é de 2 milhões, eu quero ficar com esse sítio aí de 1,5 milhão, depois eu vejo o que eu vou fazer. Aí você imagina que entra em juízo o pai do executado, não, 1,5 milhão fica comigo. Se tiver igualdade de condições, não fica com o exequente. O bem fica com o terceiro. Mas aí o terceiro, no caso o ascendente, vai ter que depositar o valor em juízo, né? E o exequente fica com dinheiro. Entendi. Ok? A adjudicação é a transferência do próprio bem. Sim. Tá? Aí são variantes de casos, né? Vamos supor, a dívida de 50 mil, foi expropriado um bem de 50 mil, o exequente fala, eu quero ficar, ninguém aparece, é dele. Acabou a execução. Eu estou vendo aqui com os senhores hipóteses, né? O bem penhorado tinha uma hipoteca para o banco, tem que intimar o banco, para o banco manifestar se tem interesse ou não. O banco pode aparecer e falar que não quer participar, aí não vai ter licitação. Quando eu digo que tem licitação, é que tem mais de um interessado. E aí alguém tem que ganhar, né? Alguém tem que ganhar. Para o exequente ganhar, o exequente tem que dar o lance maior. Ok. Ok? Beleza, pessoal? É isso. Beleza. Bom, aí vem o 879, né? O 825 falou que são 3 espécies de expropriação.
Nós vimos a terceira, apropriação de frutos e rendimentos. Vimos a primeira, adjudicação, e está aí a última delas. É o inciso 2º do 825 lá atrás, mas é a terceira que nós estamos estudando, que é a alienação. Mas a alienação se subdivide em alienação por iniciativa privada e alienação em leilão judicial. A alienação por iniciativa privada, por iniciativa particular, diz a lei ali, ela depende de requerimento do interessado. Tá? Então, logo no artigo 880, nós temos a previsão da alienação por iniciativa particular, que eu já vou explicar para vocês qual é a finalidade. É só o 880 que trata da alienação por iniciativa particular e é super efetiva. Mas veja, olha lá, não efetivada a adjudicação, e eu disse para vocês que a adjudicação não se dá automaticamente, óbvio. Você não pode forçar o exequente a ficar com o bem. É uma possibilidade. É uma possibilidade que depende do requerimento do exequente. Então, não efetivada a adjudicação foi porque o exequente não pediu. Ok? O exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa, ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Ou seja, o exequente pode falar assim, excelência, deixa que eu vou providenciar a alienação. Tudo isso é para tirar do leilão judicial, porque o leilão judicial é extremamente formal, custoso, e o público que frequenta o leilão judicial, eu já mais ou menos adiantei para vocês aqui, é um público que está querendo se dar bem, comprar o bem pela metade do preço, que a lei autoriza. A lei só não deixa vender por menos da metade. Então o exemplo é o seguinte, foi penhorado o bem do devedor, o único bem do devedor, ele só tem aquele bem penhorável, o resto ele até tem outros bens no seu patrimônio, mas os outros bens são todos impenhoráveis. Tópico que nós já estudamos aqui. O exequente sabe bem que a chance que ele tem de satisfazer o seu crédito é com aquele bem. Aí vamos supor, vamos ficar naquele exemplo originário, que é algo comum de acontecer na prática. O crédito exequendo é de 70 pila. Não, ao contrário, é de 50 mil reais. O cara tem 50 para receber. Só que o único bem penhorável foi avaliado em 70 mil reais. O cara está ali no fio da navalha para satisfazer o seu crédito. Ele pode adjudicar o bem, já está resolvido. Muitas pessoas pensam assim, até cliente às vezes, caso que você atua, né? Já cansei de sugerir, cara, adjudica o bem. Ah, mas aí eu não quero esse carro. Porra, vende. Adjudica, se livra desse processo, bem ou mal, tem no seu patrimônio um bem de 70 mil reais. E aí, claro, se for algo que tenha valor de mercado, que seja possível vender, depois você corre atrás e vê o que você faz. Se fica para você, é melhor você tomar ferro, tomar fumo. Porque o processo vai prosseguir, quanto mais tempo dura o processo, mais caro fica. E aí, se no final nada der certo, vai levar para leilão e vai ser metade do preço. Então, se for uma coisa que tenha utilidade, se for algo que você consiga passar com não muita dificuldade, adjudica. Acabou. Mas você não consegue convencer todo mundo, nem sempre vai, tá? Segue. Mas o que você não deve deixar acontecer? O leilão judicial. Você tem que fugir do leilão judicial. Eu vou botar aqui a diferença bem clara para vocês do leilão, da alienação por iniciativa particular e do leilão. Esse exemplo do carro é ótimo. Como é que se daria a alienação por iniciativa particular? Em primeiro lugar, nós vimos, tem que ter requerimento, o juiz vai estabelecer o norte, ali nos parágrafos, o juiz vai determinar as condições, blá, 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 blá. Ok, como é que se daria a alienação por iniciativa particular de um carro? Você colocaria o carro numa concessionária. Num local onde o público que frequenta não chega lá para comprar um carro que está na placa lá 70 mil reais por 35 mil. Ninguém tem nem coragem de oferecer isso pro corretor, pro cara que está lá, né? Pro vendedor de carro. O público-alvo é diferente.
cara vai pechinchar? Vai pechinchar. Tá lá, 70 mil, você vende por 69, você me faz por 67. E mesmo, tudo isso é lucro, numa comparação ao processo judicial. Porque se você colocar num leilão judicial, você pode ter certeza. A galera que frequenta o leilão judicial é para fazer dinheiro. Aliás, tem muita gente que faz muito dinheiro com leilão. Muito dinheiro. Você faz uma pesquisa do bem, compra pela metade do valor, ou algo em torno da metade do valor. Se for necessário, você dá uma tapeada aqui e ali e vende no mercado. Você vai ganhando em cada operação ali cerca de 100% do seu investimento. Tem um certo risco, evidentemente, não vamos negar, mas sabendo fazer bem, dá para ganhar muito dinheiro. É o público diferente. E aí a alienação por iniciativa particular de um imóvel, por exemplo, é você colocar numa imobiliária para vender, ao invés de levar para o leilão judicial. Tanto que a lei fala, ó, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o tribunal. E aí o juiz vai, ó, parágrafo 1º. Vou ver todos os parágrafos, não tem necessidade, tá? Olha aí. O juiz fixará prazo em que a alienação deva ser efetivada. Então, o juiz pode autorizar. Então, pode levar o carro, vai ficar aí na concessionária de seminovos durante tanto período. O juiz vai delimitar, evidentemente, ó, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias que deve ser dada, a comissão de corretagem do profissional de vendas que está participando. E quando você coloca esse carro que está penhorado numa concessionária para vender, por exemplo, ele não tem uma placa em cima dele que é a título de penhora. Então ele é tão atrativo quanto os outros. E aí, claro, o sujeito manifestando interesse em adquirir, o vendedor vai explicar, ó, isso aqui só tem uma documentação um pouco diferente, que ele está penhorado em juízo, tá tudo do juiz aqui bonitinho, você vai depositar aqui o valor, o juiz vai liberar o auto lá e você transfere o carro. Só tem essa peculiaridade, é no final. Então, evidentemente, é o meio mais efetivo. Veja, a adjudicação é o mais efetivo de todos, porque você já tem, num ato só, a expropriação, que é a perda da titularidade do bem pelo executado, já transfere direto para o exequente. Então, é a expropriação cumulada com a satisfação. Mas tem que ter requerimento. A alienação por iniciativa particular é uma modalidade que a lei criou para fugir da alienação judicial. Mas tem que ter requerimento do credor, tem que ter requerimento do exequente. Ou seja, a lei cria instrumentos mais efetivos, menos burocráticos do que a alienação judicial, mas depende do exequente requerer. O exequente não requer, na prática é muito comum, via geral, que é o que o legislador não quer, na verdade, para a efetividade da jurisdição, a vala comum, a última alternativa, é a alienação judicial. E o leilão judicial, né, a alienação por leilão judicial, ela pode ser presencial ou eletrônica. Mas olha o que diz o 881, ó, que foi o que eu acabei de falar. A alienação far-se-á em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. O legislador está quase dizendo, pô, pessoal, você requer isso aí, porque senão você vai cair na vala comum, que é o do leilão judicial. Vamos ver o 882. Ó. Não sendo possível a realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. E aí os parágrafos tratam do leilão eletrônico, que é a prática comum agora, é muito comum. Você tem sites especializados em leilão, o juiz nomeia ali o leiloeiro, e o leiloeiro concede a ampla publicidade
por meio do site. Você pode entrar em qualquer lugar, você der um Google aí, colocar leilão judicial, vai aparecer uma infinidade de sites. E lá é quase que uma vitrine. Tem os bens que aquele leiloeiro teve a nomeação do juiz para expropriar. E aí você, assim, fazendo lance suficiente para expropriação, você tem a arrematação eletrônica. Faz tudo eletrônico, só marca, é designado uma data, você comparecer lá e formalizar. Agora, em não havendo interessados ou havendo interessado em preço em valor insuficiente àquele previsto no edital, aí tem que ir para o leilão presencial. Tá? A alienação judicial por meio eletrônico será realizada observando-se as garantias processuais das partes de acordo com a regulamentação específica do CNJ. E aí tem lá as exigências previstas, os requisitos para que possa ser leiloeiro, as condições que tem que ter o site, tudo mais. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos da ampla publicidade, a autenticidade e segurança, a observância das regras estabelecidas em legislação específica, que é a da infraestrutura de chaves públicas. Já todo mundo tem aí já o token, né? E o leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. E aí o leilão judicial é o seguinte. Aqui o 883, uma novidade, que assim como já em várias passagens do código, o que antes só o juiz podia fazer, agora a lei em várias passagens trouxe a possibilidade da parte indicar. Então, a parte tem conhecimento de um leiloeiro que é muito mais efetivo, que ela tem preferência que seja realizado, ela indica e o juiz vai acolher ou não. Mais ou menos parecido com perito, né? Sempre se disse que o perito é um profissional técnico da confiança do juízo. Agora as partes podem indicar perito para nomeação também, que é mais uma manifestação. Isso é processo cooperativo, né, gente? O processo não é só do juiz. As partes podem dialogar. O juiz, eu sei que é Vossa Excelência que vai nomear, mas aqui, estou indicando esse aqui, o juiz pode nomear leiloeiro indicado pelo exequente. Aí, olha só, fora de brincadeira. Olha o que o leiloeiro tem que fazer. São requisitos para a validade do leilão. Incumbe ao leiloeiro público publicar o edital anunciando a alienação. For eletrônico, no próprio site dele. Se não, vai ter que ser publicado em jornal e tudo mais. Realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. Geralmente é no átrio, é numa sala do fórum, num local do fórum. Expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Dá um Google aí e bota leilão eletrônico. No site tem tudo especificado lá. Inciso 4º. Receber e depositar dentro de um dia, a ordem do juiz, o produto da alienação, o valor, né? Responsabilidade dele. Prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. E aí o leiloeiro vai receber a comissão, evidentemente, ele não trabalha de graça. Olha só. Vou pular o 885. Não, vamos ver o 885 logo, para evitar o risco de... O juiz estabelece o valor. Já tem o valor da avaliação, que é um parâmetro, e o juiz estabelece um valor mínimo. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. O juiz geralmente até concede uma certa margem ao leiloeiro, mas ele estabelece ali os requisitos mínimos. Dentre esses requisitos, dentre esse lance do valor aí, deixa eu já ver logo aqui o artigo 891, algo que eu mencionei já para vocês, ainda agora aí, que é o tal do preço vil. Olha lá. Não será aceito lance que ofereça preço vil. O que era considerado preço vil no sistema processual revogado? Menos de 50% do valor da avaliação.
Por isso que se estabeleceu essa prática de adquirir por 50%, porque a jurisprudência no modelo anterior se estabilizou, sedimentou, consolidou no sentido de 50% não é vil. É vil abaixo de 50%. O código atual mudou um pouco essa lógica aí. O código atual disse que se considera preço vil aquele abaixo do que o juiz estabelecer. Olha lá, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. O edital faz lei entre as partes, né? O edital é o que vale. Então o juiz colocou lá, esse bem foi avaliado em 70 mil. Não vem com essa história de vender por 35 não, leiloeiro. Então o preço mínimo para mim aqui é 45 mil. Porque é um bem que tem saída, que tem efetividade, tem valor de mercado, tem utilidade. O juiz pode fazer essa análise. Agora, se o juiz não fizer e não tendo sido fixado preço mínimo, será considerado vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Então percebam, essa ideia de que a aquisição por 50%, ela acaba continuando porque muitos juízes não colocam um preço mínimo. Agora, se o juiz colocar que o bem foi avaliado em 70 mil, mas só pode sair acima de 45 mil, você só vai conseguir comprar acima daquele valor, abaixo disso é considerado preço vil. Então tá visto aí o preço vil. Vamos voltar. Olha o que o leilão tem que ter. Por isso que ele é formal, custoso e muitas das vezes mais inefetivo, mais atrapalha que ajuda. Olha o que o leiloeiro tem que fazer. Tem que publicar tudo isso aí, ó. O leilão será precedido de publicação de edital e deve conter a descrição do bem, o valor da arrematação, o lugar, o sítio, na rede mundial de computadores, que é o endereço eletrônico, tudo mais. Aí, ó. O 887 fala também da publicação. O leiloeiro adotará a mais ampla divulgação da alienação. Não vou pegar todos os parágrafos, não, porque 7 parágrafos, depois dá uma olhadinha. Vou pegar o mais importante, ó. O leiloeiro designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para a alienação. Aí olha só, olha o 889. Olha a quantidade, que é aquele que a gente mencionou lá na adjudicação. Vou trazer ele todo aqui, ó. Olha quanta gente que o leiloeiro tem que intimar. Tem que cientificar. E se não intimar, por isso que você tem que ter conhecimento para adquirir. Porque se você adquire e não foi observado, depois anula tudo. E não é incomum isso acontecer. Olha lá, serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência. O executado, por meio do seu advogado, ou se não tiver procurador nos autos, por carta registrada, por mandado, por edital, geralmente por oficial, né? Inciso 2º, o coproprietário do bem, o titular do usufruto, que nós mencionamos ainda há pouco. Então você tem que identificar precisamente o bem, fazer uma análise se incide qualquer uma dessas situações aí e tem que cientificar estes sujeitos, porque pode ser que eles tenham interesse em ficar com o bem. Veja aqui em cima, ó, olha o inciso 2º, o coproprietário de bem indivisível. Então o coproprietário é tão proprietário quanto o executado. E se o bem é indivisível, pode ser que ele queira, pode ser que ele tenha interesse, ele, o coproprietário, em arrematar a outra parte do bem. 890 diz quem pode oferecer. Aquele que for capaz. Os tutores, curadores. Ó. 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens. Com exceção, então, quem não pode? O tutor,
o curador, testamenteiro, administradores ou liquidador, quando os bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Os mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Claro, o juiz, o membro do MP. Então são pessoas vetadas. Servidores públicos que atuem, em geral, na serventia. O próprio leiloeiro, em seus prepostos. E os advogados, qualquer das partes. A gente sabe que na prática, quando tem um bem muito interessante, uma pechincha, muitos desses sujeitos aí, não digo aqui no Brasil, né? Eu tô dizendo mais em países ultrapassados, tipo Finlândia, esse tipo de coisa, Suécia, Suíça. O juiz não pode, mas o juiz tem ciência, né? Aí o juiz nomeia uma interposta pessoa, um famoso laranja, para comprar. Isso aí a gente escuta nos corredores desses países mais longínquos, um pouco. 892, o pagamento deve ser realizado de imediato, salvo disposição em sentido contrário. O juiz pode estabelecer condição, né? Pode parcelar, depende se for um valor muito alto. Salvo pronunciamento em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pela rematante no ato, por depósito judicial ou por transferência eletrônica. É basicamente isso. Para ser franco, tem bastante coisa, mas é mais de formalização. E aí vamos passar para a satisfação do crédito. São 9h40, vamos passar para a próxima fase, que é a fase da satisfação. Eu não falei de uma coisa importante aqui, esquece a satisfação por hora. Quero ver com vocês aqui. Deixa eu procurar aqui um artigo. O 843 é um artigo importante nesse contexto de... Esqueça, tem como apagar ali, eu acho, não tem a satisfação? Deixa eu ver aqui. Tem. Deixa eu apagar para não gerar confusão. O 843, ele tem repercussão e é uma novidade legal nesse lance de expropriação. Seguinte, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário, tanto que uma das hipóteses lá dos sujeitos que devem ser cientificados é o coproprietário. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, então são terceiros, não fazem parte da execução, recairá sobre o produto da alienação do bem. Então vamos supor que um apartamento de R$500 mil, ele não necessariamente vai ser expropriado em leilão por R$500 mil. Olha lá, parágrafo 1º. Então vamos supor, avaliação, 500 mil. Expropriação. Sejamos generosos aqui, saiu por 400 mil. 400 mil. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação. Aliás, é por isso que eles são cientificados lá, ok? Então, em condições iguais, entre um arrematante qualquer e ao coproprietário ou ao cônjuge do executado, tem preferência o coproprietário ou o cônjuge. Olha lá. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.
Então você imagine o seguinte, no valor da avaliação. Então o coproprietário, você imagina que o coproprietário tenha ali o equivalente a 60% do imóvel. 60% de 500 mil vai dar quanto? 10% é 50, 300 mil. Não, então ele tem 70%. O coproprietário tem 70% do valor do imóvel. 70% vezes... Não sei por que eu fiz isso. 50 mil é 10%, 70 é 350 mil? Então é isso. Então vamos botar aqui, ó, coproprietário tem 70% do bem. 70% de 500 mil é 350 mil. Então vamos mudar aqui o exemplo. A expropriação não foi 400 mil, não. Ó, 70% de 500, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Que é igual a 350 mil. Ok? A avaliação não foi 500 mil? Qual é o valor para ser considerado preço vil? Que nós vimos lá no 891. 50% se o juiz não fixar outro. Então vamos supor, vamos mudar o exemplo. A expropriação se deu por 300 mil. O bem, 500 mil. A expropriação, 300 mil. Só que foi 300 mil o bem todo. E o devedor tem 30% desse bem. Olha o que o parágrafo 2º diz. Não será levada a efeito a expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual for o valor auferido seja incapaz de garantir a cota-parte do coproprietário. Então essa expropriação seria inválida. Ela não pode ser consumada. Por quê? Porque 70% do coproprietário de 500 mil é 300 e é 350 e o coproprietário não deve nada. O coproprietário não é devedor. Então, na verdade, o devedor tem 30% de um bem de 500 mil. Um bem que é indivisível. Significa que na prática não pode ser expropriado por menos de 350 mil. Tá? É importante, portanto, esse 843 parágrafo 2º. A lógica é muito clara. Eu sou coproprietário, junto com um amigo meu, para não ficar só na questão porque sempre que envolve matrimônio, marido e mulher, aí tem que verificar se a dívida é a favor do casamento. Eu sou coproprietário, compramos eu e um amigo meu uma fazenda. Eu comprei 70%, ele entrou com 30%, a gente ora usa a minha família, ora usa a família dele. Eu tenho 70%, ele tem 30%. O devedor é ele. Um credor dele está executando ele. Ele não tem outro bem a não ser essa fazenda. Pode levar a expropriação? Bom, até pode. Aí eu tenho que ser intimado para eu ver se eu quero comprar a parte dele. Eu tenho preferência. E tem outra. Se eu não quiser, se eu não puder, não tiver dinheiro, eu tenho que reservar a minha cota-parte. Não vai pegar os meus 350 mil. Então a expropriação tem que ser sempre em valor superior à minha cota-parte. Porque eu não devo nada para ninguém. E nós vimos aqui que a execução não passa da pessoa do devedor, né? Legitimidade passiva. E o 800... o 895 traz uma novidade, digamos assim. A doutrina e jurisprudência já admitiam, mas aí agora está previsto em lei, ó. Que lá fala que é preferencialmente pago no ato. E eu mencionar, pode ser parcelado. O 895 traz isso. Ó. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Nós vimos, depende da regulamentação do juiz, ou 50%. O leilão pode ser realizado até a alienação por leilão, pode se dar em até 2 leilões. O primeiro leilão geralmente é o preço da avaliação
e no segundo leilão é que tem um desconto. Né? Isso era previsto no Código 73. No Código atual não tem essa exigência, é mais questão prática. Tá? Por que não tem essa exigência? E acaba virando uma questão opcional. Porque, como eu disse, quem frequenta esse ato processual é tudo águia. É tudo pessoal que conhece muito bem do métier e quer fazer dinheiro. É um ramo negocial. De modo que os primeiros leilões nunca tinha interessado nenhum. O pessoal conversava, você tem interesse? Eles se conhecem, evidentemente, né? Os adquirentes, em modo geral, se conhecem. Você tem interesse? Nós todos temos interesse. Então vamos combinar o seguinte? Ninguém participa do primeiro leilão. Porque no código anterior, no primeiro leilão, não podia ter nenhum abatimento do valor da avaliação. E não é isso que a gente quer aqui, a gente quer ganhar dinheiro. Estou pensando como os adquirentes, né? E aí eles iam lá e geralmente faziam ajustes entre eles no segundo leilão para pegar o valor mais baixo possível. Tá? Quase que uma concentração de mercado. Tem muito isso. Agora sim, agora vamos à satisfação do artigo 904. Satisfação é rapidíssimo. Aqui, artigo 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. Quando é que é entregue o dinheiro? Quando não houve a adjudicação. Então, se deu a alienação por iniciativa particular ou por leilão judicial, leilão público ou leilão eletrônico ou leilão presencial, a arrematação, a expropriação levou à aquisição em geral por um terceiro ou quem tenha, sempre a aquisição por um terceiro e foi depositado em juízo o valor exigido por Vossa Excelência. E aí, o bem não pertence mais ao executado, o valor está depositado em juízo, e aí você vai fazer mais ou menos igual à adjudicação. Você vai fazer uma conferência de quanto é o valor exequendo, qual é o crédito exequendo, quanto que tem depositado em juízo. Vamos supor, a expropriação da fazenda lá de 500 mil foi por 400 mil. Tem 400 mil reais depositado em juízo. Agora vamos ver qual é o valor do crédito. O crédito é 300. Então o exequente pega 300 mil e o executado fica com 100 mil. Isso é dinheiro do executado. Foi um bem dele que foi expropriado. Claro, vai pagar as custas judiciais, honorários daqui e dali e vai pegar o que sobrar. Não, nunca é só o principal, né, meus amigos? Tem o valor dos acessórios. Custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais para começo de conversa. Além das porcentagens ali de leiloeiro e tudo mais. Ele vai levantar a diferença. Difícil que seja no valor exato, né? Então, bateu 300 mil na conta judicial. É 300 mil do exequente, é difícil disso acontecer. E a hipótese inversa é de ter resultado a expropriação em 300 mil e o crédito exequendo é de 500 mil. O que vai acontecer? Vai ter a quitação ali, um pagamento parcial, vamos assim dizer, né? Pagamento também é ato voluntário, mas a satisfação parcial e a execução vai prosseguir pelos 200 mil restantes. E aí vai prosseguir como assim? Vai prosseguir como sempre. Vai ter que procurar novos bens a serem penhorados, para levar a expropriação, para escolher qual vai ser a modalidade. Se não tiver, o exequente vai ficar no prejuízo. Pode resultar lá, como nós já vimos aqui, não tendo bens penhorados, vai acabar resultando na prescrição intercorrente. E aí tem lá questões que são mais formais. Isso que eu falei para vocês ainda agora está no 907. É do 904 ao 909 a satisfação. Não tem nada demais. Por exemplo, 907. Pago o exequente, o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado, como nós vimos agora. E aí nós teremos
nos artigos 924 e 925, a extinção da execução. A extinção da execução, meus amigos, ela não tem julgamento de mérito, como nós falamos lá no começo do período, quando ainda tínhamos o encontro presencial. A sentença que extingue a execução, ela praticamente não faz nada. Ela só diz assim, ó, o que me cumpria fazer foi feito, teve a adjudicação e acabou. Ela não tem decisão propriamente dita, né? Isso gerou até, durante um certo período, a afirmação de que não era atividade jurisdicional. A sentença da execução, ela declara o que teve no curso da execução. Geralmente é até curtinho, assim, em 1, 2 parágrafos. Extingue-se a execução quando a petição foi indeferida, a obrigação for satisfeita, a ideia, a primazia da satisfação, quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o executado pagou por fora ou teve o perdão, qualquer tipo de extinção. Quarto, quando o exequente renunciar ao crédito, a renúncia sempre se refere ao próprio direito material. E, por fim, ocorrer a prescrição intercorrente, que é a novidade. E a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Tem a sentença da execução naturalmente. Tenho que ver com os senhores, no tempo que nos resta, o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença da obrigação de pagar a quantia. Não vou nem escrever ali que não tem necessidade. Bom, no cumprimento de sentença das obrigações de pagar a quantia, nós temos uma distinção, porque o cumprimento de sentença pode ser definitivo ou provisório. Caramba, acho que minha máquina tá lenta. Pera aí, pessoal, deu travada ali. Provisório. Definitivo ou provisório. O cumprimento de sentença definitivo, vamos começar pelo definitivo, segue muito a lógica do que nós já vimos antes. Vou mencionar os atos para vocês. Ele está no artigo 423 ao artigo 427. Então vamos lá. Cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia definitivo. Primeira consideração, eu não vou nem ficar escrevendo, que já são 10 horas, para a gente ver esses dois atos logo aqui de uma vez. Primeira observação, tomem nota aí. O cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia, ele não pode se dar de ofício, né? Ele depende de requerimento. Nós falamos disso lá no artigo 513, parágrafo 1º do CPC. Então, ele depende de requerimento do exequente. Assim como no procedimento extrajudicial que nós acabamos de ver, esse requerimento do exequente tem que estar acompanhado com a planilha de cálculos, né? Por quê? Porque a obrigação de pagar a quantia, ela admite variação no tempo. Então, você tem que indicar quanto que é de principal, quanto de correção monetária, quanto de juros. Tem até a previsão nos artigos ali 524, salvo engano, se o juiz suspeitar do excesso de execução no cumprimento de sentença só, tá? Se ele suspeitar do excesso de execução, sei lá, a sentença dele foi de pagar 100 mil. A sentença tem 2 meses e começou logo, a sentença é de março, 3 meses. Sentença é de março, obrigação de pagar 100 mil. O cara tá executando agora 1,5 milhão. O juiz, porra, peraí. É dinheiro demais. Mas em tese o juiz tem que seguir o que o exequente pediu, não é? Em tese. E aí o que ele vai fazer nesse caso, o juiz? Ele vai iniciar a execução pelo valor que consta do requerimento, da planilha.
Mas ele vai mandar os autos para um contador judicial que vai delimitar qual é o valor correto. E a penhora recai sobre o valor que o contador judicial estabelecer. Isso está nos parágrafos do artigo 524. Tá? A penhora recai sobre o valor fixado pelo juiz após a oitiva do contador judicial. Isso quando chamar a atenção do juiz a discrepância. Não sendo esse caso, que é mais excepcional, o juiz vai determinar a intimação do executado. Intimação do executado, da qual nós falamos aqui, é prevista no parágrafo 2º do artigo 513. Intimação do executado, artigo 513, parágrafo executado. Artigo 513, parágrafo 2º. E a intimação é para quê? Para pagar em 15 dias, que é um prazo previsto na lei. Não é o juiz que determina na sentença. E é uma diferença também importante em relação aos outros procedimentos. Nos outros cumprimentos de sentença, entrega de coisa, fazer, não fazer, era o prazo fixado na sentença. E aí era uma questão casuística. Aqui, na obrigação de pagar, o cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia, o executado é intimado para pagar a quantia em 15 dias, acrescido de custas e honorário do advogado fixado de sucumbência. E aí, veja, se ele paga nos 15 dias, sendo pago integralmente a dívida em 15 dias, o credor levanta a quantia e acabou a execução. Ok? Não havendo pagamento nos 15 dias, incide multa mais honorários de 10%. Isso é uma previsão importante que está lá no artigo 523. Ó. Não ia trazer não para a gente ir mais rápido, mas vamos pegar esse aqui, ó. Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a obrigação de pagar a quantia. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre passar em controvérsia, o cumprimento definitivo, né, far-se-á requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescidos de custas se houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários honorários advocatícios de 10%. Cuidado para não confundir. Lá na sentença originária já pode ter uma verba honorária, mas é para atuação na fase de conhecimento. Lá do artigo 85 do CPC, honorários advocatícios sucumbenciais. Aqui são 10% para atuação do advogado na execução. Então é uma outra verba honorária, tá? São autônomas, que vai se somar. Evidentemente, havendo o pagamento parcial, então, 100 mil o crédito, o cara paga 50 mil no prazo de 15 dias. Não vai evitar a incidência de multa, nem de juros, nem multa, né, juros, a incidência de multa, nem de honorários advocatícios. Não vai. É 10% cada um. Mas é no que ele não pagou, né? Então é 10% a título de multa em cima de 50 mil, é 10% a título de honorários em cima de 50 mil, porque nesse caso ele pagou parcialmente, tá? É expedido, desde logo, o mandado de penhora e avaliação. Desse prazo ali, do 523, começa a contar o prazo da impugnação, que nós vimos, lembra do prazo da impugnação? Do artigo 525? São 15 dias, lá na impugnação, 15 dias contados do término desse primeiro prazo de 15 dias, independentemente de nova intimação. Então, consequências, passou os 15 dias e ele não pagou tudo, vai ser expedido o mandado de penhora e avaliação e vai começar a contar o prazo para ele se defender.
15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. E dali em diante, do mandado de penhora e avaliação para frente, segue o procedimento que nós acabamos de estudar. Penhora, expropriação, satisfação. Então, o cumprimento definitivo de sentença, ele tem a distinção, o regramento diferenciado no começo do procedimento. No começo do procedimento, quando tem esse prazo de 15 dias, vai incidir multa. Então, aqui é uma modalidade de execução por coerção, multa de 10%, honorários de 10%, para ver se força com isso o pagamento. O próprio artigo 523, parágrafo 3º, ó. Parágrafo 3º. Bora. Não. Baixa. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, que nós acabamos de ver. Não se pode deixar de falar também do artigo 517. É uma outra técnica coercitiva para forçar o pagamento. A decisão judicial transitada em julgado, então é só na transitada em julgado. Se tiver sujeito a recurso sem efeito suspensivo, não pode. É só transitado em julgado. Poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário do 523, 15 dias. Então é mais uma medida, mas aqui depende de solicitação, de providências do credor, tá? É até bom. E o que é essa levada a protesto? É negativação do nome do executado, para ver se força ele ao pagamento. Porque muitas vezes o cara não tem dinheiro para te pagar, mas continua viajando, continua vivendo vida de playboy, de madame, aí você tenta lá negativar o nome do camarada, atrasar a vida dele para ver se ele se coça para te pagar. É mais uma técnica de coerção. Mas aqui é o seguinte, botar um ponto aí, um asterisco qualquer. Na execução, perto um tempo escrevendo, que às vezes é melhor só falar. Na execução de obrigação alimentícia, pagar alimentos, esta negativação por meio do protesto se dá pelo próprio juízo. Então é bom ter essa diferenciação. Nas execuções de modo geral, pode negativar, levar a protesto o nome do executado? Pode, mas aí depende de providência. Por exemplo, o exequente tem que pagar as custas desse ato se tiver. Nas execuções de prestações de pagar alimentos, nós vamos ver na próxima aula, tem o próprio dispositivo lá no regimento próprio da obrigação de pagar alimentos, que diz que o próprio juiz vai automaticamente mandar essa negativação para satisfazer, tá? Para forçar o devedor a satisfazer. E aí, por fim, vamos tratar do cumprimento de sentença, ou deixa para a próxima aula? Cumprimento de sentença provisório. Cumprimento de sentença provisório. Artigos, vamos ver agora, 520 a 522, salvo engano. 520 a 522, é pouca coisa. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando é que nós teremos o cumprimento que não é definitivo? Logo, o cumprimento que é provisório. É quando o título judicial, quando a decisão judicial que fundamenta, que lastreia a execução, é quando o título não é definitivo.
Ou seja, quando não há o trânsito em julgado da decisão. Mas em que pese a inexistência de trânsito em julgado, o recurso, porque veja, se não teve trânsito em julgado é porque foi interposto o recurso, né? Processo Civil 3, os senhores tiveram essa aula. Um dos efeitos do recurso é justamente evitar o trânsito em julgado. Então, enquanto a parte está recorrendo, tem a possibilidade de mudar a decisão. Então, se não houve trânsito em julgado, leia-se, é porque teve a interposição de um recurso. Agora, pode ser que o recurso não tenha efeito suspensivo, que, aliás, é a regra, né, meus amigos? Artigo 995 do Código de Processo Civil. Então, se o recurso não tiver efeito suspensivo, significa que a decisão já pode produzir seus efeitos imediatamente. Se a decisão mandou pagar, vamos correr atrás do pagamento. Então, você pode começar um cumprimento de sentença provisório. É provisório pelo simples fato de que não é definitivo. Então, pode ser que tenham sido praticados alguns atos no cumprimento de sentença que depois aquele título foi reformado lá pelo tribunal e aí para tudo. Então, há um certo risco no início do cumprimento provisório de sentença, como consta, inclusive, lá do artigo 520. Eu vou passar aqui para os senhores as principais características. Eu não vou nem pegar texto de lei, não, para a gente conseguir ir mais rápido. Então, veja, no cumprimento provisório, em regra, segue a mesma ordem, a mesma lógica, os mesmos atos processuais do cumprimento definitivo. Agora, tem algumas peculiaridades. Então, quais são as peculiaridades? O início depende de requerimento do exequente. Por que o início depende sempre do requerimento do exequente? Porque ele exequente, responde de maneira objetiva por eventuais prejuízos que ele tenha causado ao executado. Especialmente se houve a reforma do título que justificava o início da execução. É a aplicação da teoria do risco. Teoria do risco-proveito. Então, se você quer fazer uso de uma execução que você sabe que o título é provisório, não é definitivo, não transitou em julgado, você arca com o risco. Salvo engano, é o inciso 1º do artigo 520. Ela corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Se for reformado, ele vai reparar danos. Exatamente, próprio inciso 1º. Se sobrevier, outra característica, se no curso do cumprimento provisório houver a superveniência de uma decisão do tribunal que modifique total ou parcialmente o título, as partes retornam ao status quo. Ou seja, o que justificava a execução provisória é um título que foi modificado, nada daquilo aconteceu, então volta ao estado anterior, sob a responsabilidade, como nós vimos, do exequente, por conta e risco dele. E aí é o seguinte, a execução provisória, ela se desenvolve, os atos são praticados até o momento da satisfação, até o momento do levantamento da quantia, já convertida, pelo exequente. E os atos de alienação eventualmente praticados, porque veja, vai até o momento da satisfação, pode ir até a alienação. Os atos de alienação são praticados mediante prestação de caução, para evitar o agravamento, para evitar risco ao executado, pelo fato da possibilidade de reverter o título executivo. Tá? E nas hipóteses que o artigo 521 prevê, pode ser dispensada a caução. Tá? Então, olha aqui. A regra é que a alienação somente se dê com a prestação de caução pelo exequente. Mas olha lá, a caução prevista no inciso 4º do artigo 520, que foi o que eu mencionei ainda agora, pode ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, seja lá qual for a espécie de alimentos. Quando o credor demonstrar situação de necessidade, ele não consegue prestar caução.
e quando pender o agravo do artigo 1042. O agravo do 1042, os senhores viram no período anterior, é o agravo em RESP, o agravo em RE, o ARESP ou o ARE, tá certo? Porque ali você já tem a confirmação pelo tribunal, um acordo, já teve a confirmação da sentença do título pelo tribunal de segundo grau, e o recurso extraordinário lato sensu, seja o RESP ou seja o RE, interposto, já teve um juízo negativo de admissibilidade. Então, muito vai para Brasília, vai demorar para voltar, mas a probabilidade maior é que não seja conhecido o recurso extraordinário. Por isso que a lei dispensa a caução ali. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem algo mais para falar. Só isso mesmo. Então essas são as características. Tá, praticamente isso é um resumo do que consta ali entre os artigos 520 e 522. Tá, meus amigos? Então com isso a gente encerra, são 10h15, a gente encerra a análise da tutela executiva para satisfação de obrigação de pagar quantia. Na próxima aula, que é a famosa última aula, nós veremos os procedimentos especiais em face da fazenda pública e a obrigação de pagar alimentos, o que dá para a gente falar metade da aula para cada uma delas. Tá certo? É curtinho, não tem muito o que falar não. Beleza, meus amigos? 10h15. Compensa a essa altura começar esse novo tópico. Deixa pra gente ver na próxima aula. Eu vou encerrando por aqui então. Tá, pessoal? Forte abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Falta uma aula. Na próxima aula a gente encerra aí o semestre. Obrigado a todos aí pela companhia. Qualquer coisa é só me chamar no grupo lá. A gente vai se falando ou no privado no WhatsApp. Tá certo? Galera, um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima. O o Luiz Eduardo pergunta sobre a P2. A P2 eu coloquei no Sigur, Luiz Eduardo. Coloquei lá hoje mesmo, não sei se foi hoje ou se foi ontem, a turma de vocês. Tá lá no Sigur, trabalho, e botei no nosso grupo do WhatsApp, tá? Só responder as questões que lá estão. Bota no Sigur o arquivo, manda por e-mail, tá tudo resolvido, eu vou corrigir depois. Os senhores terão 15 dias para fazer aí. Ô Luiz Eduardo, também essa altura não tá no grupo, meu amigo. Me manda uma mensagem aí. Final do semestre, mas acesso ao Sigur você tem, né? Tá aí, ó, eu inseri todo mundo no grupo, não sei se você saiu, mas eu inseri todos os alunos no grupo na listagem que eu recebi da coordenação, tá? De qualquer maneira, tá no Sigur lá, se quiser só pegar no Sigur, fica à vontade. Só entrar lá no Sigur, vai em trabalhos e atividade. A Iara maravilhosa colocou o trabalho aí. Então vamos ver se você consegue baixar. Já tem acesso facilmente. Porque tá em outra máquina minha, Iara. E pra ser bem franco, nem sabia dessa possibilidade de mandar o trabalho aí pelo chat. Mas é ótimo. Pronto, agora está aqui também. A Yara mandou muito bem agora, está resolvido. Só pegar aí o trabalho e responder. Cria um arquivo qualquer, transforma em PDF, bota no Sigur, me manda por e-mail, eu vou corrigir. Tá? Eles têm 15 dias para fazer, molezinha. Beleza? Bom, vou derrubar aqui então, galera. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima.